Olá pessoal, Carlinhos Zoara do teclado gospel20passos.com. Lembrando que esse é um vídeo da série Papo Louvor e que a gente tem vários vídeos dessa série. Seria interessante você ver todos até chegar aqui, que eu estou passando informações muito importantes, informações que traz a diferença realmente na sua vida, na vida do seu ministério. Coisas que eu busquei em livros, que eu busquei em congressos, que eu busquei em pessoas, que eu busquei em tudo, mas só aprendi com a vida e apanhando bastante, principalmente nessa fase final aí. Lembrando que se você estiver gostando do nosso trabalho, pode curtir a nossa página na Facebook, Face Teclado Gospel. Pode se inscrever também, eu trabalho mais com a parte de teclados, melodias, principalmente de músicas evangélicas, e também aulas particulares via Skype ou pelo meu método também. Tem o meu método que está sendo vendido pelo site www.tecladogospel20passos.com. Então, tem muitas pessoas que já aprenderam. Se você procurar na internet, você vai ver vários alunos meus tocando. Tem muita coisa que já está postado aí, isso é comprovado. E é um método que funciona, é um método voltado para igrejas evangélicas que atendendo essas necessidades, que às vezes são peculiares, específicas, e a gente trabalha dessa forma. Bom, gente, no vídeo anterior a esse da sequência, eu estava falando do relacionamento do músico cristão e do cristão músico. Se você não sabe o que é músico cristão e cristão músico, você vai falar, não, para mim é a mesma coisa. Então você assiste todas as séries do vídeo aí, você vai entender o que eu estou falando, que eu não vou explicar tudo de novo. Então, outra vez. Eu falei do relacionamento do músico cristão e do cristão músico. Agora eu vou falar um pouquinho dos perigos que o músico cristão corre dentro do Ministério de Louvor e que o cristão músico também corre dentro do Ministério de Louvor. No caso do músico cristão, ele corre o risco de se frustrar porque ele quer um crescimento musical e às vezes o grupo não acompanha ele. Outra coisa que ele corre o risco é de perder a paciência, de você começar a tratar as pessoas mal, porque elas não têm a mesma facilidade que você tem com a música, ou elas não optaram por uma vida musical, por um estilo de vida musical que você leva. Ou então elas não têm paciência de ouvir aquilo que você acha o máximo, elas desprezam, e aí você se frustra por causa disso. Quero dizer uma coisa para você, a sua vida musical Deus te deu e Ele vai te abençoar, você precisa desenvolver, mas a música, o talento que você tem musicalmente é para servir o teu irmão, servir o teu ministério, servir onde você está, certo? Se você está exercendo algum tipo de tarefa, algum tipo de trabalho musical mais apurado, mais trabalhado, com alguém ou não, ore por isso, peça a Deus por isso e também não fique parado de braço cruzado, tenta comunicar com pessoas, vai conhecendo pessoas, se você conhece, tal, certo? E depois a gente vai falar de um outro assunto também polêmico nessa parte, ok? Bom, diferente do cristão músico e o músico cristão, o músico cristão, ele está quase que isento da soberba e do orgulho. Porque ele é um cara tão obcecado pelo perfeccionismo, geralmente o músico cristão, o músico em si, como um todo, não só o músico cristão, ele é tão obcecado pelo perfeccionismo, pela técnica apurada, que se um cara chegar pra ele, você tá tocando muito, você tá legal, eu vou, que nada, esse cara tá me tirando, o som não tá legal, tem muito médio, não sei o que, deu uma ratada aqui na hora do solo, ou meu timbre não tá legal, esse teclado aqui não tem o timbre que eu quero. E sempre vai ter alguma coisa que ele vai achar que não tá bom, por mais que ele seja elogiado. Então a soberba é ao contrário, ele não está exposto à soberba, a não ser que um outro músico de nível elogia ele, aí pode cutucar o egozinho dele lá. Mas o maior problema do músico cristão, na verdade, é a paciência, entender o lado do outro, que não é todo mundo que pensa como você, e não se frustrar porque não conseguiu chegar num nível musical ou num objetivo musical que você queria com o Ministério de Louvor. Esses são os principais pontos que corre risco o músico cristão. Agora, o cristão músico. O cristão músico,
assim como pastores, como pregadores, assim, ele corre o risco de amar demais o posto dele. Então ele está mais sujeito à soberba do que o músico cristão. Tá? Um dia de um culto abençoado, tal, que o louvor fluiu legal, que foi uma benção e tal, tudo. Ô irmão, foi uma benção, o irmão canta muito, o irmão ministrou legal, você tinha coisas de Deus, você é usado por Deus, e o cara, ó. Entendeu? O cristão músico está mais sujeito a isso. Outra coisa que o cristão músico está sujeito é querer defender demais o posto dele. Uma coisa que eu vejo demais nas igrejas, que é o ponto-chave, é que assim, geralmente o cristão músico, principalmente aquele que nasceu e cresceu dentro da igreja, nunca tocou fora, nunca conheceu o mundo, nunca conheceu nada, ele acha que, às vezes, ele pensa, algum ponto da vida dele, que estão querendo manchar o posto dele, ou enfraquecer a autoridade dele, ou não, nada a ver. Nada a ver. Às vezes, tipo assim, um músico, principalmente vamos supor, um músico que se converteu, ele não foi cristão a vida toda. Ele dá um palpite e esse cristão músico, que geralmente às vezes é líder, e tem que ser, porque eu acho que se você colocar um músico cristão e não um cristão músico na liderança do Ministério do Louvor, ele vai querer transformar o louvor numa banda, vai querer que seja igual a Raiz Coral ou coisa parecida ao Fred Hammond, e não dá. Mas assim, o maior ponto que eu vejo é, por exemplo, chega um músico e tem um líder e de repente, você tem que ter a oportunidade. Na sua cabeça, na formatação que você teve da sua mente, você tem aquela formatação do levita, do servo, tal, aquela história toda, certo? Que não está errado. Não, porque primeiro ele tem que servir, primeiro ele tem que lavar o banheiro, primeiro ele tem que esticar os cabos e não sei o que, tal. Na sua cabeça. Mas o músico que veio de fora, a pessoa que veio de fora, e ele é músico, se ele for músico mesmo, ou principalmente se ele for profissional, não, você tem que esperar a sua oportunidade. O cara vai olhar e vai falar, oportunidade? Poxa, é o meu trabalho, eu estou ofertando uma mão de obra. Você está entendendo? Então você precisa entender que a cabeça dele é essa. Então na hora de você discipular essa pessoa, você tem que ter muito amor. Você tem que entender que ele não está de forma nenhuma tentando tirar o seu posto, ou tentando... Nada a ver. O músico, tanto cristão como não cristão, ele é totalmente desencanado desse tipo de coisa, gente. Totalmente desencanado. Totalmente. Pode ter certeza disso. Então eu gostaria que você começasse a pensar um pouco mais nas pessoas, a partir do princípio de Filipenses capítulo 2, que fala que a gente tem que considerar o nosso próximo superior a nós mesmos, e começar a olhar as pessoas com quem você se relaciona, entendê-las. E muitas vezes falta também você sentar e conversar. A gente só ensaia, marca estudo bíblico, e não sei o que e tal, e vai pra cá e vai pra lá, mas nunca você senta pra trocar uma ideia, entendeu? É isso que eu queria dar, esse conselho pra vocês, que como eu já falei, me custou muito pra saber sobre tudo isso que eu tô passando pra vocês. Espero ter ajudado. Ainda vou falar mais um pouquinho sobre isso, mais um vídeo que me veio. E por enquanto eu fico por aqui, espero ter te ajudado. Que Deus abençoe sua vida.